Bom dia, meus caros alunos, é um prazer estar com vocês para iniciarmos mais um semestre, né? E agora vai ser a primeira vez que nós temos esse contato, já que vocês estão iniciando na vida jurídica, mas infelizmente não pude estar presente. E o meu assistente, o nosso querido Tiago, está aí presente com vocês para rodar o vídeo da minha fala. Eu tive um compromisso previamente agendado lá no estado de Santa Catarina. Amanhã darei uma palestra lá no Instituto Brasileiro de Direito de Família e infelizmente não poderei estar com vocês, mas a nossa aula será então gravada e rodada por esse meu competente assistente. Então vamos lá, vamos conversar sobre como é que vai funcionar o nosso curso. Como que funciona essa fantástica disciplina que se chama Direito Civil. E nós vamos estudar a parte geral desse grande estudo desse nosso direito. Vamos lá? Primeira informação na tela, os meus contatos, né? Então tem um site, fernandomoreirafreitas.com.br. Lá eu posto algumas informações que são relevantes para vocês. Posto também na intranet da UCDB, da nossa universidade. Lá vocês vão encontrar a minha página pessoal, onde vocês vão poder verificar os meus artigos, as minhas sugestões de leituras, os arquivos de aula que lá eu disponibilizo. Tem também o meu e-mail, fernandomoreira2103@gmail.com. Podem anotar. Se precisarem conversar comigo, é só mandar uma mensagem. E também meu site no Facebook, Fernando Moreira Freitas da Silva, é o meu nome, portanto. Vamos lá? Meu currículo. É importante falar de currículo, Fernando? Só para vocês verem o quanto que a gente já estudou, o quanto que os professores de vocês realmente têm uma boa bagagem, têm uma experiência em educação. Então, eu sou juiz de direito do estado de Mato Grosso do Sul, sou juiz eleitoral também do TRE do Mato Grosso do Sul, sou mestre em Direito Civil pela Universidade Estadual de Londrina, já fiz especialização em Direito Empresarial pela Federal de Mato Grosso, sou especialista em Direito de Constitucionalidade, Direitos Fundamentais e Controle de Constitucionalidade pela PUC do Rio de Janeiro, sou também especialista em Gestão Pública, fiz minha graduação em Direito lá na Universidade Federal de Mato Grosso e sou membro do Instituto Brasileiro de Direito de Família e do Instituto Brasileiro de Direito Civil. Portanto, nessa área que eu leciono para vocês, eu tenho um conhecimento já adquirido aí ao longo dos anos e eu espero que isso contribua e muito para que vocês se interessem por essa disciplina, por essa importante disciplina que vai ajudá-los e muito na vida prática. Aliás, dentro do nosso ordenamento jurídico, tenho a certeza que o direito civil, ele vai acompanhar vocês em toda a carreira, por toda a vida. É muito raro uma pessoa que trabalhe com direito e não trabalha com direito civil, né? O contrário é verdadeiro, muitas pessoas nunca mexeram com direito penal na prática, mas trabalhar sem direito civil é praticamente impossível. Mas por que você fala isso, Fernando? Porque a carreira de promotor, a carreira de juiz, de defensor, de procurador do Estado, todas elas mexem com o direito civil. E advogado nem se fala, porque o advogado precisa do direito civil para sobreviver, porque é daí que ele ganha os seus honorários e que vai manter os seus escritórios de advocacia. Portanto, é muito importante estudar direito civil e eu espero que vocês tenham uma grata experiência comigo nessa matéria. Como é que funcionam nossas aulas, Fernando? Como que você faz? As nossas aulas são assim, são aulas expositivas dialogadas. Então, eu exponho a matéria, exponho alguns pontos para vocês e vocês participam realmente, fazem perguntas, tiram todas as suas dúvidas e nós vamos falar de coisas muito interessantes juntos. A avaliação, como é que funciona isso? Nós teremos 3 avaliações. A P1 é a primeira prova, ela é marcada pela UCDB, pela nossa universidade. Então, a UCDB marca, já está o calendário de prova
disponível para vocês, então você já tem isso previamente da coordenação, quando será a prova P1. O que é que cai nessa primeira prova? A matéria até onde nós pararmos às vésperas da prova. E depois vocês têm a chamada P2, que é aquela que já é ao final do nosso semestre, que é a matéria de onde paramos na prova anterior até onde pararmos para essa nova prova. Então, são duas provas que vocês têm. Essas provas são obrigatórias e são marcadas pela própria universidade. O que eu faço de diferente? Eu coloco a P3, é uma outra prova que eu acrescento. E essa outra prova, ela vale de 0 a 10, tal como as outras, mas com uma característica diferente. Essa avaliação P3, ela é dada em razão da participação de vocês na minha aula. Ou seja, a cada aula que nós fazemos uma atividade, vocês vão receber um ponto, ou seja, pode de 0 até 1. E como que funciona isso, Fernando? Então, eu dou um conteúdo, a partir do momento que eu fechar esse conteúdo, ou em uma aula, ou na aula seguinte, terminou a nossa aula, terminou aquele conteúdo, eu aplico uma avaliação para vocês sobre o assunto que nós acabamos de estudar. Isso é fantástico, porque a matéria está fresca na cabeça de vocês. Vocês estão sentados, assistindo às minhas aulas, participando, discutindo e, de repente, ao final dessa aula, já fazem ali uma prova, uma provinha rápida, uma provinha objetiva, geralmente de verdadeiro ou falso, e ali você vai colocar, responder 10 questões. Cada questão dessa valendo 1/10 e totalizando 1 ponto. Nós faremos durante o semestre 10 avaliações dessas, cada uma valendo 1 ponto, ou seja, você vai ter uma nota pela sua participação em sala. Fernando, e se eu faltar a aula? Infelizmente, se você faltou a aula naquele dia, por qualquer motivo que seja, inclusive de saúde, é porque você não participou daquela aula, então você não vai acumular aquele ponto. Você vai disputar o ponto seguinte na aula seguinte. E assim nós vamos fazendo. Já aviso, fiquem tranquilos, na aula de hoje não haverá essa avaliação, mas com certeza na aula seguinte, na aula da semana que vem, eu começarei com a nossa primeira avaliação. Ok? E ao final, se não conseguiu passar juntando essa P1, essa P2 e mais essa P3, são somadas cada uma de 0 a 10, dividida por 3, essa nota, e aí é a sua média final. Se você não conseguiu passar, você vai para exame no final do semestre. E o exame, eu já aviso, é a matéria do semestre inteiro. Portanto, qual é a minha dica desde agora? Se esforcem muito para P1, se esforcem para P2 e venham regularmente à aula. Porque os meus alunos geralmente têm a maior nota, não é na P1 e nem na P2, eles têm nessa P3, porque vêm para a aula, participam e ganham ali 1 ponto, e fica muito fácil ganhar 1 ponto ou muito próximo de 1. Por quê? Porque a matéria está muito fresca na cabeça. É essa a minha dica para vocês. Fernando, as suas aulas têm muito slide? Sim, eu uso muito slide. Todas as minhas aulas praticamente serão com slides. Que ali eu já trago de forma mais rápida as decisões, os artigos de lei. Fica muito mais fácil do que passar essa matéria no quadro. Então, eu utilizo esses slides. Eles são disponibilizados? Não serão nesse semestre. Então, eu não vou disponibilizar os meus slides, seja por questões de direitos autorais, que eu tenho que preservar isso para futuras publicações, quer porque isso inibe você de escrever. Eu preciso que você escreva, faça as anotações em sala, porque isso ajuda muito ao final nessa avaliação que nós vamos fazer. Então, segredo da minha disciplina, tenha um caderno organizadinho, tenha um caderno montado com todas as nossas aulas. Tenho certeza, eu não cobro nem prova o que eu não expliquei em sala de aula. Podem ter certeza disso. Portanto, o segredo da minha disciplina, um caderno com todas as anotaçõezinhas, todas em ordem, é o sucesso da minha disciplina.
Avaliação, Fernando, como é que funciona, para onde que eu vou, como que... Isso aí tudo eu entendi, avaliação, tem P1, tem P2, tem P3, mas por onde que eu estudo? Só a sua aula serve? Ou seja, se eu sentar aqui, cruzar os meus braços, ficar fazendo as anotações, só isso é suficiente? Não é, meus caros. É preciso no direito que nós avancemos, que nós busquemos outras leituras, né? E tem muita coisa para vocês lerem. A área do direito, nós temos uma publicação a cada semana, temos muitas coisas para pesquisarmos. Então, fica aí a minha sugestão de bibliografia. É apenas uma sugestão. Por que isso, Fernando? Porque as pessoas, cada um tem um autor que se identifica. Não adianta eu falar qual é o meu autor para vocês, que às vezes vocês vão ler e não vão se interessar por aquele meu autor, né? Então eu sugiro alguns nomes e aí vocês vão escolher quem é aquele autor que fala a sua linguagem, quem é aquele autor que você gosta de ler, né? Então vamos lá, o primeiro clássico do direito civil está aí, é o curso de Direito Civil da professora Maria Helena Diniz. Professora Maria Helena Diniz tem esse curso de Direito, esse livro azul, chamado de Direito Civil, volume 1, professora Maria Helena Diniz. Lá na biblioteca tem um livro da professora Maria Helena, Fernando tem, está lá disponível para vocês. Além da Maria Helena, qual outro autor? E aqui é uma recomendação que eu dou, gosto muito desse autor, é o professor Paulo Lobo, né? O professor Paulo Lobo é um excelente professor, um excelente civilista do Nordeste, né? Que escreve sobre direito civil. A professora Maria Helena, que é essa minha primeira dica, ela é mais detalhista, escreve mais, faz mais pesquisas, né? Cita muitas pesquisas. Já o professor Paulo Lobo tem um livro mais enxuto, mas bastante alinhado com essa sistemática que eu sigo de estudo do direito civil à luz da Constituição. Então é uma obra que eu recomendo bastante para vocês consultarem e se identificarem com a linguagem dele para adotar. Outro professor que gosto muito, professor formado pela Universidade de São Paulo, o atual professor da FADISP, Faculdade de Direito de São Paulo, é o professor Flávio Tartucci, também uma linguagem moderna, uma linguagem nova. Gosto muito do professor Flávio, recomendo a vocês o Manual de Direito Civil. E também o professor de Minas Gerais, o professor Nelson Rosenwald e Cristiano Chaves de Farias, são dois promotores de justiça que escrevem esse curso de Direito Civil. Também uma linguagem mais densa, mas muito atualizada, são professores que escrevem com bastante profundidade e é um livro que recomendo muito a leitura. Bibliografia complementar. Fora essas que eu passei, que são bibliografias básicas, tem alguns livros que eu recomendo para vocês. O primeiro vale muito a pena ler. É um livro do professor Luiz Edson Fachin, que hoje é ministro do Supremo Tribunal Federal. O professor Luiz Edson Fachin tem esse livro chamado Direito Civil, Sentidos, Transformações e Fins, né? Professor Luiz Edson Fachin tem esse livro, é um livro fininho, vale a leitura. Por quê? Porque ele dá uma abordagem geral de todo o ordenamento jurídico. Um outro livro que também recomendo é da professora Cláudia Lima Marques. É um livro que inclusive já ganhou o prêmio Jabuti, né, que fala sobre o novo direito privado e a proteção dos vulneráveis, né, lançado pela editora Revista dos Tribunais. Esse livro, O Novo Direito Privado e a Proteção dos Vulneráveis, dá uma dimensão geral do direito, não só direito civil, mas como direito do consumidor e direito do meio ambiente, todos estudados sob a perspectiva da pessoa vulnerável, da pessoa mais frágil na relação. É uma inspiração para todos nós, vale a leitura.
E por fim, esse grande jurista italiano, professor Pietro Perlingieri, esse livro chamado Perfis do Direito Civil, que foi traduzido para o nosso ordenamento jurídico pela minha querida amiga professora Maria Cristina De Tipo, da Itália, da Universidade Camerino, lá da Itália, né, que traduziu do italiano para o português esse livro. Perfis do Direito Civil, de Pietro Perlingieri, esse autor italiano, é muito utilizado no Brasil. Qualquer programa hoje de pós-graduação que formos fazer vai exigir uma leitura de Pietro Perlingieri. Ok? A Universidade Estadual do Rio de Janeiro, por exemplo, a UERJ, utiliza esse livro desde o início da faculdade, desde a graduação até a sua pós-graduação, mestrado e doutorado. Entendemos isso? Perfeito? Ficam as minhas dicas. Fernando, o que eu começo lendo? Escolha uma dessas literaturas básicas que eu sugeri. Lembrando que o livro, por exemplo, do professor Paulo Lobo, esse livro verdinho, se vocês entrarem lá na intranet da nossa universidade, da UCDB, lá embaixo, no setor de pesquisa, você vai encontrar um acesso à Biblioteca Saraiva Digital. E ali você vai ter várias obras jurídicas por meio digital. A UCDB oferece isso gratuitamente a todos os seus alunos. Ou seja, você pode entrar na Saraiva Digital e ter acesso integral ao livro. O livro do professor Paulo Lobo, por exemplo, esse verdinho está lá, né? E outros livros que você pode adquirir também na livraria, né? E fora isso, tem na nossa biblioteca também. Então, falta de livro para estudar não vai ser obstáculo para vocês. Comece selecionando um livro de Direito Civil e bons estudos a todos vocês. Além disso, escolha um dos livros que eu sugeri de leitura complementar e também comecem os estudos, ok? Vamos continuando e agora eu falo para vocês 10 conselhos que eu dou a jovens estudantes de Direito. 10 conselhos a jovens estudantes de Direito. Tenham isso em mente quando forem começar uma faculdade de Direito. Todas essas minhas dicas serão muito importantes para a vida prática de vocês, ok? Vamos a ela. Primeira dica, invista na língua portuguesa. Eu vou dizer a vocês que a grande maioria dos estagiários de direito que querem vir trabalhar comigo aqui no fórum, quando eu faço a seleção desses estagiários, muitos não conseguem escrever. Nós temos um problema muito grave no Brasil, que é a falta de preparação, é a falta de leitura, é a falta de base. Quem não lê não sabe escrever, e isso é verdade. As pessoas têm dificuldade para redigir um texto e não têm essa facilidade porque não leem, porque não estudam. E para fazer isso, para escrever bem, tem que treinar e tem que estudar redação, tem que estudar gramática, tem que estudar a nossa língua portuguesa. Isso é muito importante para quem vem para a área do direito. Eu vou falar para vocês, por exemplo, uma situação que acontecia comigo. Eu era assessor jurídico no Ministério Público de Mato Grosso. E lá no Ministério Público a gente tinha um setor que só cuidava de elaborar recursos. E eu era um dos responsáveis por esse setor e tinha uma quantidade considerada de estagiários ali que ia trabalhar conosco. E sempre que nós fazíamos a seleção desses estagiários, a gente pedia para escrever sobre os assuntos mais bobos possível. Por exemplo, a gente pedia para escrever sobre minhas férias. E o estudante dizia, nossa, mas eu presto um concurso para estagiário e minha redação é sobre minhas férias? É claro, quem sabe escrever sobre minhas férias, sabe escrever sobre qualquer coisa. Então, a gente, pela uma redação sobre minhas férias, eu já sei se a pessoa sabe escrever ou se não escreve bem. E aí fazemos nossa seleção. E eu digo a vocês, a quantidade de petições que são feitas por advogados,
que são minutadas por estagiários, que são mal escritas, que depois que chega no juiz, o juiz não entende nem o que está escrito ali, não sabe nem o que o advogado quis dizer. Fora quando vê ali erros muito graves de língua portuguesa. Então vamos ter cuidado com isso, vamos estudar português, é a minha primeira dica. Antes de estudar direito, comece estudando português. Segundo, não se assuste com a quantidade de matérias. A nossa área do direito, ela é repleta de matérias. Nós temos muito conteúdos. Tem conteúdos que vocês vão sair daqui da faculdade e que não vão estudar. Fernando, tem disciplina que isso acontece? Tem, isso é comum, porque nós não conseguimos, nesses 5 anos de faculdade de Direito, colocar todas as matérias. É muito conteúdo, até o tempo da nossa aula tem que ser cronometrado para conseguirmos chegar ao final do semestre e cumprir todo o nosso conteúdo. Então, não se assuste com a quantidade de matérias, mas se preocupe em estudar muito bem aquilo que nós propusermos a vocês, ok? Primeira dica, e aí vem a terceira. A primeira coisa que eu digo, como é que eu não vou me perder no meio de tantas matérias? Vem essa terceira dica dizendo, não deixe para estudar amanhã, se você pode estudar hoje. Comece estudando imediatamente. Não deixe para a véspera das provas. Eu tenho alunos que chegam na véspera da prova e me perguntam, professor Fernando, o que é que vai cair? Eu digo, como? Você não está estudando desde o início? Você não está se preparando para essa prova? A prova é amanhã. Você não começou a estudar? Como é que você vai estudar em tão pouco tempo? Então, esse é um grande problema dos nossos alunos. Segredo, Fernando, estude um pouquinho todos os dias. Separe um calendário da semana e diga, eu chegando em casa à tarde ou à noite, eu vou estudar essa matéria. A matéria vista no dia, eu estudo essa matéria no período da tarde. Ou estudo no período da noite, estudo uma de tarde, outra de noite. Enfim, vocês vão ter que organizar um horário extra fora da sala de aula para estudar o que vimos em sala. Próxima dica, quarta delas, trace metas na sua vida. A gente tem que saber pelo menos o que a gente quer ali na frente na área do direito. Não adianta entrar no direito totalmente perdido. É claro que tem momentos que a gente traça uma coisa na vida e essa coisa não acontece, meus caros alunos. Por exemplo, concurso público. Às vezes eu me formo e digo, eu quero ser juiz, presto um concurso, não passo, presto um segundo concurso, não passo, terceiro, quarto, quinto, desisto. Então, para chegar no final, para saber aquilo exatamente que eu quero, vocês vão ter que traçar metas. Tem que dizer, eu quero chegar lá naquele cargo, eu quero fazer tal atividade da minha vida profissional, mas o que eu preciso começar fazendo agora? O que precisa fazer agora é estudar e futuramente preparar-se por meio de um estágio, por exemplo, para enfrentar essa vida ali adiante. Quinta dica, persista sempre. Isso vai acontecer muito na vida de vocês. Se vocês nunca perderam lá fora, sejam bem-vindos ao ambiente em que todos nós somos perdedores. Isso é da vida, isso é natural, nós vamos sofrer muitas derrotas. Então, comece a se acostumar com isso desde agora. A gente vai cair, a gente vai ter uma nota baixa, eu vou reprovar talvez uma disciplina, mas isso jamais vai ser obstáculo para me impedir de continuar a lutar, de continuar a persistir para chegar naquela minha meta, para alcançar aquele sonho que eu tanto desejei. Sexta dica, não busque atalhos. Vocês vão encontrar pelo direito muitos e muitos atalhos. Vocês vão encontrar livros, por exemplo, que falam de estude direito constitucional descomplicado, direito civil facilitado, direito civil desenhado. Não vão atrás desse tipo de livro. Não é o livro que vocês precisam. Vocês precisam de livros densos,
estudar a matéria, conhecer a fundo, buscar a origem do instituto, verificar como que ele se aplica, pesquisar coisas novas, novidades envolvendo aquele instituto que você acabou de usar. E esses livros descomplicados, facilitados, eles não vão resolver a sua vida. Mas, Fernando, por que é que eles não resolvem a minha vida? Pelo seguinte, meus caros, no direito não vem nada mastigado. Não imagine que eu, por exemplo, como juiz, vou pegar um processo e ali vai estar, eu vou ler o processo e vou dizer, o artigo que eu vou aplicar para resolver esse processo é o artigo 11 do Código Civil e está resolvido. Aplique-se o artigo 11 do Código Civil e resolva o processo. Essa facilidade não vai ocorrer na vida de vocês. Os problemas que o direito traz por meio de processos são problemas complexos. Uma parte vai usar um artigo, a outra parte vai dizer que o direito dele está previsto em outro artigo, uma outra parte vai dizer, não está previsto nem nesse artigo do Código Civil, está previsto na Constituição. Outro vai dizer, isso não está previsto nem na Constituição e nem no Código Civil, mas no nosso costume. E aí, como selecionar essas diversas leis que nós temos no nosso ordenamento jurídico? Como conciliar tudo isso e aplicarmos na prática? Esse é o nosso grande desafio. Isso exige, para que façamos isso, muita prática, muito conhecimento teórico, né? Precisamos de teoria, de uma base teórica sólida e também de experiência prática. E isso nós vamos apresentar, a conhecer, a adquirir com muito estudo, não com esse direito descomplicado, com esses atalhos, porque esses direitos descomplicados, explicado, desenhado, etc. e tal, traz apenas atalhos, traz esse tipo de direito, traz apenas resumos, e a vida de vocês não se resume a resumos, não é verdade? Sétimo motivo, não venha para o direito só por dinheiro. Meus amigos, eu digo a vocês, tem que vir para o dinheiro, tem que vir para o direito porque gosta, porque ama, porque senão você não consegue parar em uma carreira. A carreira no direito não é só dinheiro. Tem carreiras que dão dinheiro, mas tem carreiras que não dão dinheiro. Então, o que você precisa buscar como principal norte da sua vida? É dinheiro? Claro que não. Você tem que buscar felicidade. E para você buscar felicidade, você tem que fazer uma coisa que vai realizá-lo, que vai deixá-lo feliz. Não adianta fazer direito só por dinheiro, porque se isso acontecer na vida de vocês, me escutem, vocês vão desistir dessa carreira. Próxima dica, oitava dica, construa pontes. Aproveite esse momento aqui da faculdade para conhecer colegas, porque às vezes é esse colega que está sentado aí do seu lado ou ali na frente que vai ser seu sócio no escritório de advocacia. Será ele que vai lhe ajudar no dia, na prática, no dia a dia, com um processo. Então é importante que construamos pontes entre os nossos colegas, e não só com colegas, com professores também. É importante que tenhamos essa unidade, essa união, porque um sempre acaba precisando do outro, não é verdade? E quanto mais pontes nós construirmos, é muito mais fácil conseguirmos depois resolver os nossos problemas ali na frente. Né? Não se esqueça que no direito, por exemplo, imagine você sozinho, você consegue fazer vários processos ao mesmo tempo, como advogado, às vezes não. Às vezes você vai precisar de uma parceria, vai ter que buscar um outro advogado para lhe substituir numa audiência. Enfim, é importante que tenhamos, que construamos essa rede de amigos. E lembre-se disso, desde agora. Se você vê o seu colega que não estuda, que não se dedica, que não quer nada com nada na vida, você chamaria ele para fazer uma audiência no seu lugar? Você teria coragem de passar um recurso para ele fazer, podendo colocar em risco o seu cliente? Você passaria alguma atividade do seu escritório para um colega seu que durante a faculdade se mostrou totalmente desinteressado?
eu não passaria. Então tenha cuidado com isso, que é construir a sua imagem desde agora, desde o momento da faculdade. Nona dica: trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Isso é fundamental, meus caros. Nessa área do direito vocês vão perceber muita arrogância das pessoas, né? Muitas pessoas com o nariz empinado, muitas pessoas que um não conversa com o outro. Isso nós temos entre nós juízes, isso existe entre professores, isso existe entre juiz e advogado, entre promotor e advogado, entre juiz e promotor. Essas situações ocorrem. E eu sou totalmente contra, não sou assim, não é meu estilo, e eu acho que é um estilo, e essa forma de viver deveria ser replicada, né? Nós devemos tratar, eu sempre digo isso no fórum para os meus funcionários, eu digo o seguinte: escuta, eu que sou juiz, que sou a autoridade mais alta aqui dentro desse fórum, eu não trato os meus funcionários de uma forma mal educada, eu não xingo ninguém em público, eu não grito com ninguém em público, eu sempre chamo para conversar na minha sala, sou educado com as pessoas e eu quero que vocês façam isso com o público que venha frequentar aqui o fórum, né? Então eu acho que isso é importante que tenhamos em mente desde agora. Trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Eu digo aos meus funcionários o seguinte: trate uma pessoa que entra no fórum como você gostaria que fosse tratado o seu parente mais humilde dentro de uma repartição pública. É esse o meu estilo de vida, é esse o meu lema na minha vida profissional. E eu faço realmente isso. 10. Nunca pare de estudar. Isso é óbvio. O direito, ele sempre se atualiza, nós temos uma lei a cada momento, então não dá para parar de estudar, nunca. Né? Nós temos agora, eu estou indo para Santa Catarina participar do IBDFAN, ali nós já estamos com o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, que já completou 27 anos o Estatuto da Criança e do Adolescente, e até hoje nós não conseguimos aplicar como deveria esse Estatuto, né? Até hoje ele não é aplicado corretamente. E nós já estamos pensando em mudar a lei, né? Tem lá no Instituto Brasileiro de Direito de Família, IBDFAN, um projeto para alterar totalmente o Estatuto da Criança e do Adolescente no tocante ao processo de adoção. E eu sou um dos colaboradores na elaboração desse anteprojeto, né, de alteração legislativa. E vou lá para debater esse assunto. Então, muito antes de mudar uma lei, nós já estamos lá preparando essas mudanças, estudando essas mudanças. Então, direito, meus caros, é estudo constante. Isso vai acompanhar a vida de vocês. Ah, eu não gosto de estudar, Fernanda, eu não gosto de ler, eu não gosto... O que você está fazendo no direito? Né? Vai procurar outra área se você não gosta de ler, se você não gosta de estudar. Direito não é lugar para quem não gosta de estudar. Direito não é lugar para quem não gosta de ler. Porque o direito precisa disso, é a ferramenta básica para trabalharmos, é a leitura, é o estudo. Ok? Ficam, portanto, essas minhas dicas, essas minhas 10 dicas, ou esses 10 conselhos a jovens estudantes de direito. Vamos falar agora sobre a nossa disciplina. Vamos falar sobre direito civil e eu começo conversando com vocês sobre essa primeira etapa do nosso estudo, a parte geral do Código Civil. Fernando, como é que funciona essa divisão de livros no Código Civil? Funciona assim: a gente começa estudando a parte geral do direito civil, que vai ser nesse semestre e no outro semestre. Então são 2 semestres só para estudar a parte geral. Depois nós temos o direito das obrigações, que incluem também os contratos e a responsabilidade civil, que são outros semestres estudando obrigações, contratos em espécie e responsabilidade civil. Nós também temos o direito de empresa, que quem cuida disso é uma disciplina específica chamada direito empresarial, mas que está prevista no Código Civil. Há essa previsão expressa do direito de empresa. Nós temos também o direito das coisas,
Direito das coisas, estuda a posse, estuda a propriedade, estuda esse instituto do uso capião e vários outros institutos. Temos o direito de família, que estuda todas as relações familiares, com todos os seus arranjos. E por fim, temos o direito das sucessões, é aquele que cuida das nossas relações após a nossa morte, né? Tudo isso passa pelo direito civil. E olha que coisa interessante, o direito civil acompanha toda a nossa existência, do momento em que nós estamos no ventre de nossa mãe, né? No momento em que nós ainda estamos sendo gerados, é estudado na parte geral do direito civil, e isso vai passando por toda a nossa vida até chegar na morte. O direito civil passa por todas as etapas de nossa vida. Passa do nascimento, parte geral, depois que a gente vai crescendo, vai cuidando ali dos nossos direitos, direitos da imagem, direito da pessoa, alcançando a maioridade, como que alcança a maioridade no nosso direito, depois que alcançou a maioridade, as nossas obrigações, os nossos deveres. E também começamos a assumir contratos, assinamos contratos, temos responsabilidade se nós causarmos dano a alguma pessoa, podemos constituir uma empresa, podemos adquirir coisas, adquirirmos propriedades, podemos constituir depois de tudo isso uma família, podemos ter filhos e finalmente, depois que vivemos toda a nossa vida, que participamos de todas essas relações, uma coisa é certa, a nossa morte. E aí quem vai cuidar disso é o direito das sucessões. Portanto, o direito civil é uma importante área do direito que surge do nascimento até a morte. Ok? Partamos agora para nosso próximo ponto, direito civil constitucional. Vamos falar sobre o direito civil constitucional. Fernando, o que é essa importante área do direito que estuda o direito civil à luz da Constituição? Vamos conversar um pouquinho sobre isso no próximo bloco. Vamos conversar agora sobre o direito civil constitucional. O que é esse instituto? Por que chamamos direito civil constitucional? Porque é uma ideia que foi desenvolvida pelo professor Pietro Perlindieri. Olhe aí a foto do professor Pietro Perlindieri comigo, lá na Universidade Camerino, na Itália, né? Que eu tive a oportunidade de cursar uma disciplina lá com esse brilhante professor do direito civil. O professor Pietro Perlindieri é um dos civilistas mais importantes do mundo, vivos ainda. Realmente professor Perlindieri, muito estudado por nós civilistas aqui no Brasil. E o que pregou o professor Pietro Perlindieri? Ele pregou, juntamente com outro civilista que faleceu recentemente, professor Stefano Rodotà. Eles defendiam essa ideia do direito civil lido a partir da Constituição Federal. E por que isso? Porque ocorreu no mundo um fenômeno chamado de constitucionalização do direito privado, também chamado de despatrimonialização do direito privado, também chamado de repersonalização ou personalização do direito privado. O que é isso? Por muito tempo, o direito privado foi visto pelo nosso ordenamento jurídico como o direito de todos os direitos. Ou seja, o direito privado, que é baseado no patrimônio, sempre foi a coisa mais importante a ser estudada no nosso ordenamento. Tudo gira em torno do patrimônio. É esta concepção patrimonial que essa metodologia de estudo, denominada direito civil constitucional, busca quebrar. Defende o professor Pietro Perlindieri, defende o professor Stefano Rodotà, que nós temos que pegar o direito civil e fazermos uma leitura à luz da Constituição Federal. E o que é isso, meus caros?
Isso é a necessidade de olharmos a dignidade da pessoa humana como centro do nosso ordenamento jurídico. Fernando, mas como que eu faço isso? Primeira coisa que é muito importante, antes de estudar direito civil, é importantíssimo que vocês comecem já a fazer uma leitura da Constituição Federal, do artigo 1º, do artigo 2º, do 3º, do 4º e do 5º. O artigo 5º, ele é o mais longo da Constituição Federal, porque ele possui 78 incisos. Dentro do artigo 5º, nós temos 78 incisos, e são 78 incisos que vocês vão utilizar para o resto da vida de vocês, para o resto da vida jurídica de vocês. Portanto, meus caros, estudem, leiam o artigo 1º ao artigo 5º todinho da nossa Constituição Federal. É o primeiro passo para que nós consigamos fazer esse estudo do direito civil constitucional. Ou seja, nós vamos ler todos os institutos de direito civil a partir do artigo 5º da nossa Constituição, do 1º ao 5º da nossa Constituição Federal. E olha que coisa interessante, o artigo 1º, inciso 3 da nossa Constituição, ele fala que a dignidade da pessoa humana, ela é o centro, é o norte do nosso ordenamento jurídico, né? São objetivos, estão lá, objetivos da República Federativa do Brasil, a dignidade da pessoa humana. Olha que coisa fantástica, a nossa Constituição Federal, ela traz lá expressamente nesse dispositivo, artigo 1º, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. E por que é importante isso, Fernando? Por que é importante falar da dignidade da pessoa humana? Porque por muitos anos, toda a trajetória histórica que nós vivemos no mundo, ela foi feita a partir da lei. A lei sempre foi a base de qualquer ordenamento jurídico. Então se dizia o seguinte: está escrito na lei, é assim que deve ser. Eu sou um escravo da lei. O juiz é um escravo da lei. O juiz é la bouche de la loi, lá como se dizia na França. O juiz é a boca da lei, la bouche de la loi. Será que o juiz é isso mesmo? Será que o juiz é um mero reprodutor da lei? Será que o juiz, a função dele é analisar a lei e aplicá-la sem fazer qualquer filtro? Será que nós podemos ter leis injustas? É claro que nós podemos. Nós podemos ter leis injustas. Nós podemos ter leis graves e leis que violam a dignidade da pessoa humana. Então eu preciso fazer uma filtragem dessa lei. E o filtro dessa lei é o princípio da dignidade da pessoa humana. É ele o filtro, é ele que vai fazer essa leitura do direito civil, de qualquer lei do nosso ordenamento, à luz da Constituição. E vejam vocês que Hitler, por exemplo, no nazismo, ele dizia que ele cumpria a lei, e realmente eram leis injustas. Não é à toa que a Constituição da Alemanha, de 1949, ela traz no seu primeiro artigo que a dignidade da pessoa humana é intangível, respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público. O poder legislativo está submetido à ordem constitucional. Os poderes executivo e judiciário obedecem à lei e ao direito. Por que a Constituição da Alemanha, de 1949, vigente, ela diz que o judiciário e todos os demais poderes devem observar a lei e ao direito? Por que isso? Porque por muito tempo a Alemanha só respeitava a lei. E a lei é diferente de direito. Por quê, Fernando? O direito é muito maior. O direito é mais amplo. Quando eu falo de direito, eu falo de justiça. E muitas leis podem ser injustas.
Então não basta obedecer à lei, deve-se obedecer à lei e ao direito. Aí vem a Constituição da Itália também, que é de 1948, e traz lá no seu artigo 2º, a República reconhece e garante os direitos invioláveis do homem. Olha aí, o homem, quando fala em homem, fala da mulher também, né? Leia-se homem e mulher. Então é a pessoa, o direito dela é garantido aí também pela Constituição italiana, a pessoa humana, olha o valor disso. Artigo 1º da Constituição de Portugal, que é de 1976, diz que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana. A Constituição Espanhola de 78 também diz: a dignidade da pessoa humana é fundamento da ordem política e da paz social. E vem a Constituição da República Federativa do Brasil e diz que a República Federativa do Brasil tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Portanto, é fundamento da República Federativa do Brasil a dignidade da pessoa. Tudo isso, essa previsão da dignidade da pessoa humana em todas as constituições modernas, tem como objetivo, né, evitar a existência de leis injustas. E de lembrar que não é o patrimônio que é o principal na nossa sociedade. O principal na nossa sociedade é a dignidade da pessoa humana. É o ser humano, é a pessoa. Então, num confronto entre um patrimônio e uma pessoa, é claro que eu vou priorizar, é claro que eu vou dar preferência à pessoa humana. E isso nós vamos ver vários exemplos disso na prática, né? Por exemplo, já começo dando um para vocês. Por exemplo, se eu tenho uma situação do município e de uma pessoa doente, essa pessoa está doente, está à beira da morte, ela precisa de um medicamento que custa 50 mil reais. E ela, claro, não tem condições de comprar esse medicamento por 50 mil reais. Ela ajuiza então uma ação contra o município pedindo esses 50 mil para comprar o medicamento. Vem o município e diz: olha, eu não tenho na saúde dinheiro suficiente para comprar um medicamento para uma pessoa, porque eu tenho que atender a toda a população. Né? E nesse mês, inclusive, eu estou fazendo um asfaltamento aqui de uma rua, né? E se eu tirar esses 50 mil, é o dinheiro do asfalto, né? E que vai beneficiar inúmeras pessoas. Eu não vou poder tirar esses 50 mil do asfaltamento e passar para comprar o remédio para uma única pessoa. Ou seja, se essa questão for trazida para o juiz, o que o juiz vai decidir? O que imaginem vocês? Entre a vida desta pessoa, a saúde dela, que custa 50 mil reais, e de outro lado, o dinheiro que o município diz que só tem para continuar asfaltando uma rua. Entre um e outro, entre o conflito entre esses dois direitos, o que o juiz prevalece? É claro que o juiz faz prevalecer a pessoa, diga: isso é patrimonial, isso pode esperar. Tutela a vida desta pessoa, tutela a saúde da pessoa, porque isto é muito mais importante do que essa questão de natureza patrimonial. Entendemos isso? Então, nessa nova concepção da dignidade da pessoa humana como centro do ordenamento jurídico, primeiro, a pessoa humana, nessa nova concepção, a pessoa humana assume o centro do ordenamento. E tudo gira em torno desse grande princípio do nosso direito. Meus caros alunos, são essas as considerações que tenho a fazer, né? Depois de nós termos estudado todas essas características do direito civil que passam do nascimento até a morte, nós chegamos ao fim desse nosso primeiro encontro. O Tiago, que está aí com vocês, esse nosso querido assistente, vai dar continuidade com os procedimentos que orientei a ele e espero revê-los na nossa próxima aula, na segunda-feira que vem. Um grande abraço a vocês e até lá!